Oh, glória a Jesus. Mateus 27. Nós vamos ver a partir do versículo de número 11. Pode acender, Jaque, por favor. A Bíblia diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Repita comigo assim, Pôncio Pilatos se admirou grandemente de ver Jesus. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, que é a Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram ao povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E respondeu eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que seja crucificado. Responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, o soldado do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte, e despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-no na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça, e depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje.
Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, ó Deus. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós nos reunimos na Tua presença, Rei. Nós nos reunimos para Te adorar e Te glorificar e Te exaltar e dizer que Tu és bom, que Tu és poderoso, que Tu és santo e que nessa noite Tu tem algo a fazer e a se manifestar. Fale conosco, Senhor. Usa-me de uma forma poderosa em Tuas mãos. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Deixa a Bíblia aberta. Eu gosto sempre de que você pegue com a Bíblia aberta. É bom você conferir. Mas, querido Senhor, hoje nessa noite quer nos ensinar algo, quer falar algo conosco. O Senhor quer nos chamar a atenção de algo. Eu não sei se você sabe, mas esse julgamento de Jesus, esse julgamento que aconteceu um pouco mais de 2000 anos atrás, não, há quase 2000 anos atrás, a Bíblia diz que Jesus, ele passou pelo tribunal antes de ser crucificado. E você sabe que esse julgamento, ele é usado como modelo nas faculdades de direito em todo o mundo. Ele é usado como modelo de julgamento para ensinar os futuros advogados, os futuros juízes, porque foi algo que marcou a história. Ele é tido como um julgamento histórico, mas na verdade eu creio que não houve um julgamento, houve sim aqui uma farsa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o mais importante aqui não é a história desse julgamento, porque esse julgamento só se tornou famoso, na verdade, por conta da importância do réu que estava ali. Foi o réu mais importante de toda a história da humanidade. Foi o julgamento de alguém inocente. Você sabe que eu achava até que era impossível pessoas, antigamente eu achava que era impossível pessoas serem condenadas sendo inocentes. Eu falo, não é possível. As pessoas vão arrumar provas o suficiente sempre para poder serem absolvidas. Mas você sabe que uma vez meu irmão estava preso, eu fui visitar ele na cadeia, e quando chegou lá dentro, ele disse para mim assim, ó, tá vendo aquele rapaz que está ali? Eu falei, tô. Ele disse assim, aquele rapaz é inocente. Eu falei, ha. Inocente aqui dentro? Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, sério, o cara é inocente, ele chora todos os dias desde quando entrou aqui, e ele contou a história para nós, e falaram aqui no meio que aquilo é verdade, porque eles vão conhecendo quem é quem. Mas diz que aquele rapaz estava trabalhando e numa sexta-feira saiu para beber algo depois do trabalho com um amigo. Foram para um barzinho lá, ficaram lá até um pouco tarde, e o chefe deles chegou lá, sentou com eles, começaram a beber junto, e você sabe que beberam, ficaram um pouco alterados, e esse amigo desse rapaz estava preso. Discutiu com o patrão lá, saíram junto, ele matou o patrão, e o rapaz falou assim para esse cara que estava preso, se você falar que eu matei, eu mato você também. E ele ficou quieto durante um bom tempo, ele não falou para ninguém, só que a polícia foi, investigou, e viu que os dois estavam juntos na noite do crime, e ele não fez exatamente nada, ele só se calou. Mas ele não se calou por ser apenas por ser cúmplice, ele se calou de medo. E eu falei, meu Deus, eu creio que então existam muitas pessoas que podem acabar sofrendo um julgamento e até mesmo uma condenação, sendo justo, como Cristo foi justo. A diferença é que Jesus nunca cometeu um pecado sequer, ou um erro sequer, durante toda a sua vida. Mas agora Jesus está sentado no banco dos réus. Mas o que eu quero observar aqui
é sobre a responsabilidade de Pilatos naquele dia. Você há de acreditar e de conver comigo que a responsabilidade de Pilatos naquele dia era enorme. Pilatos tinha que tomar uma decisão, porque ele era o governador romano que governava a Judéia naqueles dias, e agora chega os judeus diante dele com Jesus preso. Levam Jesus até ele para que ele pudesse dar uma sentença para Jesus. Jesus é enviado por Pilatos para Herodes, porque ele não vê erro, então ele manda para Herodes. Herodes também não vê, que era o rei, manda de volta para Pilatos. Só que neste tempo havia um alvoroço tão grande, que Pilatos não estava conseguindo conter as multidões. Pilatos agora teria que tomar uma atitude, e para ele não ia ser uma atitude fácil, porque como se não bastasse aquela mulher, a mulher de Pilatos, não tinha dormido a noite inteira, porque ela recebe uma palavra mostrando a ela que Jesus era justo. Ela vai até Pilatos e diz: não faça nada, pelo amor de Deus, com esse homem, porque essa noite eu não consegui dormir, e eu não dormi por causa desse justo. Não se meta na confusão deste povo. Só que a confusão era tão grande, meu irmão, que Pilatos ia ter que fazer algo. Pilatos ia ter que tomar algum tipo de decisão. Agora imagine você no lugar de Pilatos. O que você faria? A quem você escolheria? A Bíblia diz então que estava perto da festa, e eles então usam essa ocasião. Pilatos olha para Jesus e vê que Jesus é um homem inocente. Pilatos olha para Jesus e vê que Jesus não tem pecado algum. Pilatos tenta convencer o povo que Jesus não tinha pecado, que Jesus era um homem bom. A Bíblia diz, aliás, nós todos aqui repetimos aqui, que este homem se admirava com Jesus. Pilatos se admirava da postura de Jesus, porque todo mundo estava acusando ele, todo mundo querendo a condenação dele, e ele não abria a boca, porque ele foi para lá como um cordeiro mudo. Não abre a boca, está em silêncio. A sua aparência naquele momento é a aparência de alguém que está tranquilo, alguém que sabia que tudo estava no controle do Pai. Mas agora Pilatos, tentando convencer o povo para tentar mudar de atitude, ele diz: está perto da festa da Páscoa, e existe um costume de todo governador, porque a Páscoa tipifica o que? Libertação. Você lembra da história da Páscoa, que é quando o anjo da morte veio sobre o Egito e pesou por cima. Páscoa significa pesar por cima. O anjo da morte passou por cima das casas, cujas casas tinham sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Então naquela casa não houve morte. E por conta disso que aconteceu, toda Páscoa era costume trazer a libertação de um preso. Então Pilatos tem uma ideia, ele fala assim: eu vou oferecer a eles a soltura de um preso, e aí eles vão deixar Jesus livre. Pilatos estava fazendo de tudo para libertar Jesus, porque ele até admirava Jesus. Ele viu com seus próprios olhos que Jesus não era culpado de nada, mas ele esperava que o povo dissesse: liberta então Jesus, mas deixe Barrabás, porque Barrabás era um criminoso. Barrabás era alguém muito conhecido, era alguém que tinha uma maldade incrível. Mas a Bíblia diz que o povo gritou bem alto: solte Barrabás e crucifique Jesus. Crucifique Jesus. Eu imagino a cara de Pilatos, querido. Mas peraí, vocês estão entendendo quem é Barrabás? Vocês estão entendendo aqui quem é Jesus? Crucifique. A Bíblia diz que o povo começava a gritar cada vez mais alto, olhando para Jesus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos vai ali agora, pega um recipiente cheio de água, e na frente de toda aquela multidão ele lava as mãos, dizendo: eu estou livre do sangue deste inocente. E o povo então grita bem alto: caia sobre nós então o sangue dele, e sobre os nossos filhos o sangue deste homem, se ele foi inocente.
E é por isso que o povo hoje vive em guerra até os dias de hoje. É por isso que os filhos de muitos israelitas sofrem até os dias de hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que, na verdade, todos nós vamos ter que enfrentar esse papel que foi exercido por Pôncio Pilatos. Todos nós, diariamente, executamos o papel de Pôncio Pilatos, e você vai entender o que eu quero falar. O motivo que nós precisamos entender aqui, primeiramente, antes de dar prosseguimento a essa palavra, antes de sentar no tribunal e liberar um veredito, nós temos que entender a razão desse julgamento. E a razão desse julgamento está escrito logo no começo do capítulo, que a Bíblia diz o seguinte: Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou Jesus dizendo: és tu rei dos judeus? Ou seja, o motivo deste julgamento era se Jesus era ou não rei. O motivo principal era que o povo não admitia Jesus falar que ele era rei dos judeus. O povo não admitia que Jesus era rei. E hoje eu quero convidar você a sentar neste tribunal para poder se colocar no lugar também de Pôncio Pilatos, porque todos nós precisamos saber se Jesus é ou não o rei das nossas vidas. Pilatos faz uma pergunta para Jesus: és tu o rei? És tu o rei? E a primeira coisa que eu quero colocar aqui essa noite é exatamente isso. Quem é Jesus para você? Essa foi a pergunta da nossa célula essa semana. Quem é Jesus para você? Veja bem, queridos, quem era Jesus para Pilatos? Jesus era alguém, você pode ter certeza, magnífico. Jesus era um inocente para Pilatos. Jesus era alguém que praticava boas obras para Pilatos. Jesus era um homem que fazia a diferença naquele dia, você pode crer nisso. A Bíblia diz que ele ficou impressionado com Jesus. Queridos, quantos de nós ficamos impressionados com Jesus? Quantas pessoas que estão aqui sentadas essa noite têm ficado impressionado com a história de Jesus, com tudo que Jesus é capaz de fazer, com tudo aquilo que você já viu Jesus fazer? Mas a pergunta que nós queremos expor aqui a esta igreja essa noite é: Jesus é ou não é o rei da sua vida? Quem é Jesus para mim? Porque apesar de Jesus ser um bom homem para Pilatos, apesar de Jesus ter uma aparência ali de um homem bom, dele olhar para Jesus e até mesmo ouvir da sua esposa que ele era um justo, tudo isso era algo muito importante. Mas a admiração apenas não basta. Não basta apenas admiração. Aquele homem chegou a admirar Jesus, mas quem era Jesus para Pilatos? Pilatos era um cidadão romano, ele não era judeu. Ele faz uma pergunta apenas: quem? Estão falando que você é rei, quem és tu? Tu és rei dos judeus? Eu não sei o que você respondeu essa semana quando a pergunta foi feita: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu daria aqui uma série de respostas de todo mundo, que na grande maioria todos aqui iriam responder: Jesus é tudo, Jesus é o ar que eu respiro, Jesus é o meu porto seguro, Jesus é a bênção que eu tenho, Jesus é o meu pai, Jesus é coisas maravilhosas, só qualificações verdadeiras, tudo muito bonito, é verdade, tudo isso o que nós falaríamos. Mas a questão desse tribunal aqui hoje é: ele é ou não é o rei da sua vida? Ele é ou não é rei? O que estava aqui em jogo era a qualificação que ele tinha dentro do reinado.
E para muitas pessoas, Jesus, ele é extremamente importante. Nós admiramos ele, gostamos de estar junto dele, gostamos de estar onde ele está, mas nós não temos tanta certeza se ele é ou não o nosso rei. Porque quando nós falamos sobre ser um rei, nós temos que atentar para a segunda coisa importante dessa noite, que é que nós então precisamos reconhecer o seu senhorio. E você acha que Pilatos reconhecia o senhorio de Jesus? Pilatos olhou e viu que Jesus era um bom homem, mas para ele, o rei era Herodes. Para ele, o rei era Herodes. E quem é o seu rei? Quem é o meu rei? Nós vamos mostrar para Deus verdadeiramente quem é o nosso rei, se nós atentarmos para o seu senhorio sobre as nossas vidas. Abra comigo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quando você abre aí, ó, olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara assim de juiz ou de juíza, e diga assim para ele: Jesus é o teu rei? É o teu rei? Jesus é o teu rei? Sabe por que nós temos que falar isso? Romanos capítulo 10, quem achou, diga amém. Olha só, essa palavra que é muito conhecida para nós, versículo 9 a versículo 13, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Como Senhor. Está falando que nós, se existe uma condição aqui, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração o quê? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A primeira coisa que Deus pede para nós, se nós queremos tê-lo como rei, é se nós vamos reconhecer o seu senhorio. Se nós reconhecemos, se nós confessarmos como Senhor. Queridos, Jesus poderia falar: eu sou o rei dos judeus, mas nenhuma daquelas pessoas estavam reconhecendo ele como rei. Nenhuma daquelas pessoas estavam reconhecendo ele como Senhor da vida delas, muito menos Pôncio Pilatos. E existem muitos cristãos hoje que estão dentro das igrejas, que é maravilhoso estar dentro de uma igreja, querido, que é o lugar mais seguro para se estar hoje. É uma coisa maravilhosa. Você até entende que Jesus aqui era inocente, que Jesus é uma pessoa maravilhosa, mas não tê-lo como rei, como Senhor, não resolve nada. Não resolve nada. A Bíblia diz que nós precisamos tê-lo como Senhor. E nós precisamos crer no nosso coração que ele ressuscitou dentre os mortos, então nós seremos salvos. Então nós faremos parte agora do seu reinado, porque ele é rei sobre as nossas vidas. Nós estamos nesse reino, mas nós não pertencemos a este reino. Amém, queridos? Nós não pertencemos a este reino. Mas todo reino tem que ter um rei. A questão é que as pessoas tinham escolhido o reino terreno. E no reino terreno, eles talvez estavam satisfeitos com o rei Herodes. Mas Jesus estava querendo dizer para eles que Jesus era muito mais do que o rei Herodes, do que um rei terreno. Jesus era o rei do reino celestial. Jesus era o rei do reino eterno. Jesus era o rei que ia trazer salvação para a alma deles. Mas eles não queriam o senhorio de Jesus. E a minha pergunta para você essa noite é: Jesus é realmente o teu Senhor?
Jesus é o Senhor que governa a sua vida. Jesus tem governado verdadeiramente a sua vida. Abra comigo Lucas capítulo 6, volta só um pouquinho. Lucas capítulo 6. A Bíblia diz assim, do versículo 46. A Bíblia diz assim: 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está aqui falando algo muito claro. Ele está falando que existem pessoas que chamam Ele de Senhor, mas não faz o que Ele manda. Então a Bíblia é clara também para dizer que existem pessoas que podem dizer que Jesus é rei da vida delas, mas não exerce nenhum tipo de servidão, não tem Ele como um verdadeiro Senhor. A verdade é que dentro de nós existe um Jesus e um Barrabás a ser manifesto, e nós temos a decisão de quem vai ser livre, de quem vai ser liberado, de quem é que vai ser liberado. Quem é que vai sair livre de dentro de nós? Quem é que vai ficar preso aqui dentro? Barrabás, você vai matar, não vai deixar sair aquele homem rude e cruel, pecador, e vai liberar Jesus, e vai emanar a vida de Jesus? Ou muitas vezes vamos deixar Jesus aqui sendo crucificado, e vamos deixar a velha criatura e a maldade sair de nós? Há muitas pessoas então que têm essa característica de decidir por soltar Barrabás. E Pilatos agora aqui, querido, ele foi muito bem até um certo ponto, porque ele estava observando que Jesus era um homem inocente. Ele foi muito bem até o lavar das suas mãos ali, porque ele reconhece que Jesus era um inocente. Mas o grande problema de Pilatos é que ele não reconhecia Jesus como um rei. E você sabia que este é um dos nossos problemas? Muitas vezes nós até reconhecemos Jesus, mas não reconhecemos o seu senhorio sobre a nossa vida. Querido, como tem sido a sua vida? Como tem sido as suas escolhas? Como tem sido as suas decisões? Como tem sido? João capítulo 3, versículo 16, talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Está falando que Deus amou a todos de tal maneira que deu o seu único filho. Só que observa, vírgula, para que todo aquele que nele, então não é todo mundo, para que todo aquele, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está querendo dizer? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho para todo mundo, mas não vai perecer aquele que reconhece o senhorio verdadeiro do Senhor, ou seja, aquele que crê que Ele é o seu verdadeiro Rei, Ele é o seu verdadeiro Senhor, Ele é aquele que governa a sua vida, Ele é aquele que governa os seus passos, Ele está à frente de toda e qualquer decisão que você for tomar na sua vida, toda e qualquer decisão, meu irmão.
Se você vê Deus como rei, você aprende a confiar e obedecer Ele. Você aprende a obedecer sobre toda e qualquer circunstância. Sobre toda e qualquer circunstância. Você vai obedecer. Você sabe que a minha mente entrou num conflito há um tempo atrás, alguns dias atrás. Porque vocês sabem a situação da minha mãe, no hospital, e existe uma grande possibilidade de eu estar fazendo uma viagem missionária e minha mãe vier a óbito. E eu fiquei, Senhor, o que eu faço? Porque o Senhor me chamou para essa missão desde março. Em março, lá atrás, começou o processo de compra da passagem, preparação, organizar todo o trabalho que vai ser feito. O Senhor sabia o que iria acontecer, e agora o que eu faço, Senhor? Eu vou, eu não vou, o que eu faço? Você sabe que um dia, eu voltando do hospital mesmo, eu orei e falei assim para o Senhor: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, permita-me apenas sepultar a minha mãe. Deus diz assim: deixa os mortos sepultar os mortos. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. E se a tua vontade for que eu não veja mais a minha mãe, louvado seja o teu nome, eu vou fazer aquilo que é da tua vontade. Porque eu reconheço Jesus como Senhor. A minha mãe é importante, minha mãe é o maior exemplo que eu tenho de ser humano para a minha vida. É lógico que para a tua vida, talvez seja tua mãe, teu pai, ou qualquer outra pessoa importante na sua vida, mas a minha mãe é o maior referencial de alguém que eu vi viver e me ensinou as coisas, e eu queria muito estar perto. Mas mais importante do que a minha própria mãe é o meu rei, é o meu Senhor. Nós precisamos reconhecer, e eu digo para você que eu tenho paz. Eu não sei como explicar, mas eu tenho paz. Eu não sei, eu disse: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio em Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Quando nós reconhecemos o senhorio do Senhor, nós temos que apenas crer e esperar e saber que Ele é o quê? Bom, e que o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Então eu dou graças a Deus, aconteça o que acontecer, porque Ele é rei sobre a minha vida. Eu sou apenas um servo e Ele sabe o que está fazendo. A questão é que todos nós precisamos reconhecê-lo como rei. E se nós reconhecemos Ele como rei, nós não vamos murmurar, nós não vamos ficar questionando, nós não vamos ficar blasfemando, e muito menos ficar pecando contra a sua santidade. Jesus nos ama, Ele deu o seu próprio Filho. Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação, a nossa eternidade. Foi-nos oferecido o seu senhorio sobre a nossa vida. E eu aceitei o seu senhorio sobre a minha vida. Quantos aqui aceitaram o seu senhorio sobre a sua vida? Digam glória a Deus aí. Aleluia! Jesus é Senhor da sua vida. Ele é Rei da sua vida. É Ele quem governa a sua vida. Mas Ele tem que governar em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias, seja ela boa ou seja elas adversas. Seja qual for o tempo ou estação que você está vivendo, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa crer na sua bondade. A Bíblia diz que Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Ninguém pode ver a minha glória sem antes conhecer a minha bondade. Ninguém vai ver a glória de Deus se antes você não experimentar e acreditar na bondade de Deus. Por isso que isso eu tomei para a minha vida, e toda reunião, nós falamos isso, toda reunião: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Mas o bom que nós estamos falando aqui, não é o bom de qualidade, que eu posso falar, essa madeira aqui é uma madeira boa, olha, esse púlpito é bom. Não é esse bom, porque a Bíblia diz que bom é um só.
Ele é bom em tudo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas eu digo uma coisa para você, querido. Deus é um Deus que honra. Deus é um Deus que honra. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus é um Deus que honra. Diga assim, ó, espera e confia no Senhor. João 3,16, para que todo aquele que nele crê, está falando de escolhas. Aqueles que escolheram crer e aqueles que não escolheram crer. Aqueles que escolheram ficar debaixo do seu senhorio, ou aqueles que não escolheram estar debaixo do seu senhorio. Querido, quais áreas que Deus governa a sua vida? Todas. Todas as áreas da sua vida. Nós podemos dizer 100%, Deus, o Senhor governa sobre todas as áreas da minha vida. Tu és Senhor sobre todas as áreas da minha vida. Tu és Senhor sobre o meu casamento. Tu és Senhor sobre a minha vida financeira. Não, peraí, pastor. Não fala isso não. Jesus é Senhor sobre tudo na minha vida, mas nas minhas finanças quem cuida sou eu. Eu que cuido. Jesus, pastor, peraí. Jesus, Ele é Senhor da minha vida em todas as áreas, mas no meu sentimento, quem escolhe a pessoa sou eu. Quem escolhe o que vai fazer sou eu. Peraí. Jesus é Senhor da minha vida, mas eu que escolho o que eu vou fazer. Que tipo de senhorio é esse? Que tipo de senhorio é esse? Aquele homem estava indo muito bem, Pôncio Pilatos, até o momento em que ele deixou de liberar o veredito para soltar Jesus. É lógico, querido. Aí você vai falar, mas estava escrito, isso ia tudo acontecer. É lógico, isso tinha que acontecer. Na verdade, ia acontecer. Mas eu estou falando aqui sobre a perspectiva de uma revelação dada por Deus, de quem é que nós estamos soltando na nossa vida. Quem nós cremos. O julgamento era por causa do seu reinado. Tanto é que quando ele foi crucificado, o que Pôncio Pilatos disse? Então faça ali uma placa e escreva e coloca lá no alto da cruz: Jesus, Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. O povo ficou até bravo com isso, porque o povo não queria que tivesse escrito Jesus, Rei dos Judeus. Mas ele pediu para escrever em todas as línguas da época. Precisamos decidir quem nós vamos soltar. E você sabe que todos os dias nós estamos diante dessas escolhas. Se o maior erro de Pilatos foi não decidir, nós também não podemos cometer este erro. Nós temos que decidir. Na verdade, nós estamos num vale de decisões, meu irmão e minhas irmãs que aqui estão. Nós estamos no meio de um tempo de decidir ser ou não ser verdadeiros cristãos. Ser ou não ser servos de Jesus. Acreditar 100% ou não na sua palavra. Sabe por quê? Porque para Deus, ou é ou não é, não existe meio termo. Você viu lá no livro de Apocalipse, ele diz o quê? Olha, você tem que ser quente ou frio, porque se você for morno, eu vomito você da minha boca. Eu vomito. Querido, eu não quero ser um tipo de crente que Deus vai vomitar. Nós estamos num tempo que nós temos que tomar decisões. Não podemos ser como este homem aqui, porque este homem, ele não tomou decisão nenhuma, ele deixou o povo tomar a decisão. Ele deixou pessoas tomarem as decisões, ele deixou outras pessoas fazer aquilo que ele tinha que fazer. Abra comigo Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30.
Deuteronômio capítulo de número 30. Olha o versículo de número 15. Do 15 até o 18, mais ou menos, diz assim, ó: vê que hoje o que te proponho. Querido, olha Deus chamando para fazer uma proposta aí, olha só que coisa tremenda aqui, ó. Veja que hoje te proponho. Mateus vai conhecer muito essa palavra, né, pastora? Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, querido, olha, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Hoje tomo os céus e a terra por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, que palavra poderosa é essa? Mas a Bíblia diz, vê hoje, diga comigo hoje. Querido, se Deus está trazendo uma palavra para nós hoje, é porque alguma coisa vai acontecer hoje. Algumas pessoas têm que tomar algumas decisões hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele não somente mostra dois caminhos aqui, mas ele indica também qual nós devemos escolher. Ele está dizendo, escolhe a vida. Escolhe a vida para que você possa ir bem, você e a tua descendência, os teus filhos. Querido, a vida dos teus filhos depende de você. Depende de você. A tua vida, a prosperidade, a bênção, depende de você mesmo, de qual caminho você quer escolher. Se hoje guardares os meus mandamentos que eu estou te ordenando, ou seja, nós só vamos guardar e praticar se nós temos Jesus como Senhor e Rei das nossas vidas. Jesus é o Rei das nossas vidas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele quem governa a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, é Ele quem tem que estar no controle da nossa vida. Mas é uma questão de escolha. Mas nós temos mania de jogar escolha para outras pessoas. Sabe o que Pilatos fez? Ele está aqui, o povo está lá dizendo crucificam, crucificam. E aí ele está numa sinuca de bico, porque ele diz assim, se eu não crucificar ele, o que vai acontecer? O povo vai me matar, o povo vai me excluir, não vai querer mais que eu seja governador sobre a vida deles. Por isso que eu disse que aquilo não foi um julgamento, aquilo foi politicagem. É mais ou menos o que os políticos fazem. Sabe por que não aprovou aí essa lei aí da Previdência? Porque está perto da eleição, aquilo não dá voto para eles, muito pelo contrário. São assuntos que vão prejudicá-los nas eleições. Então eles não votaram, politicagem. Pilatos fez a mesma coisa. Pilatos agora olha e fala assim, se eu liberar Jesus, o que vai acontecer? As pessoas vão vir para cima de mim. Vão vir para cima de mim, mas eu sei que ele é inocente, eu sei quem ele é. Então Pilatos deixou outras pessoas tomarem as decisões, quando ele tinha que tomar decisão.
Pilatos ouviu as pessoas, em vez dele ouvir a voz do seu coração, ou a sua esposa, que através de uma revelação divina disse: ele é justo, ele não tem pecado nenhum. E agora eu digo isso para nós que estamos aqui hoje na posição de Pôncio Pilatos. Será que nós não faríamos igual? Será que muitas vezes nós não temos libertado Barrabás em vez de libertar Jesus? Porque as nossas escolhas, na verdade, não são nossas, é aquilo que vai agradar as pessoas. Se eu ficar muito crente, o que as pessoas vão pensar de mim? Que a minha família, eu vou perder minha família se eu ficar indo muito para a igreja. Que as pessoas lá da minha empresa vão falar se eu for sugerir uma reunião de oração na hora do almoço? Se eu ficar me revelando como cristão lá na empresa, eles vão tirar sarro da minha cara. Então dá ouvidos às pessoas, é as pessoas quem decidem quem você é. É isso que tem acontecido? Ou você tem tomado a postura de um cristão? Ou você tem agido diferente de como agiu Pôncio Pilatos? Não, ele é justo e é ele que eu vou liberar da minha vida. Ele é o rei da minha vida. Não é outro que vai ser liberto, não. Não é o ladrão que está dentro de mim que vai ser liberto, não. Quem vai ser liberto dentro de mim é o próprio Deus. É o Filho de Deus que me amou, que me escolheu e que hoje está morando aqui dentro. Tem pessoas que elas gostam de jogar as decisões para as outras. Isso daí é antigo na humanidade. Você se lembra quando Deus se apresentava todo dia para Adão e dizia: Adão, de todos os frutos você pode comer livremente, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você tocar, certamente você vai morrer. Só que aí o que acontece? Não coma do fruto, não coma. Você conhece a história, a serpente vai, engana a Eva vai lá e dá para o marido. Mas quem é que ouviu do marido? A mulher ou o marido? Quem é que ouviu de Deus? Adão. Só que ele, quando Deus olha, Deus vai cobrar quem? Eva ou vai cobrar Adão? Vai cobrar Adão, porque ele falou com Adão. Ele chega para Adão e fala assim: Adão, onde tu estás? Onde tu estás, Adão? E Adão estava escondido. Adão, você comeu do fruto, Adão? Na verdade, você quer que eu te fale a verdade? Foi a mulher que tu me deste. Não, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Foi ela é a culpada, julgue ela, a condenação tem que vir sobre ela. Sabe por quê? Porque nós gostamos de jogar a culpa nos outros. Muitas vezes nós somos covardes. Muitas vezes nós não assumimos quem é Jesus na nossa vida. Muitas vezes nós não assumimos o nosso papel de cristão. As pessoas sabem quem é você. Seus vizinhos sabem quem é você. Seus amigos de faculdade sabem quem é você. Seus parentes sabem quem é você. Parente meu aqui hoje, eles sabem, da minha esposa, são pessoas que nós amamos, e eles já sabem como eles também são. Ninguém convida ninguém em dia de culto não, querido, para nada. Sabe por quê? Porque sabe que nós vamos estar na igreja. Lugar de cristão de domingo é onde? É na igreja. Este é o papel de quem serve a Jesus, que morreu para o mundo, que não tem mais decisão por conta própria. Ele governa sobre a nossa vida. A prioridade é Ele, a vontade é dEle, é Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não, nós apenas obedecemos. Mas tem pessoa que está o quê? Não é ela, não, eu vou perder, eu tenho que fazer, eu tenho que ficar aqui, porque senão eu vou perder minha família. Não, ele tem que ficar fazendo politicagem. Ô patrão, não, eu não sou crente, não, eu gosto, eu até vou para a igreja. Você é crente? Não é bem crente, eu até gosto. Até gosto assim, né? Mas não sou nada fanático. Você pode olhar que Barrabás está solto nessa vida. Decidiu soltar Barrabás.
é o ladrão mentiroso, é aquele que mata a verdade, quem está governando. Para você, quem é Jesus? Ele é Rei, Ele é Senhor. As pessoas estão falando, Jesus está quieto, Ele sabe quem Ele é, Ele não precisa provar nada para ninguém, Ele não está jogando a culpa em ninguém, Ele não jogou a culpa nem em Judas Iscariotes que entregou Ele, Ele fica na dele ali. E aí Pôncio Pilatos só fala, mas eles estão te acusando, você não vai falar nada, e Ele não abre a boca. Tu és Rei de judeus? Tu dizes. Mas e agora? Você sabe que eu tenho poder para te condenar, o poder para te absolver? Mas nada teria sido te dado se não houvesse permissão do meu Pai. Não fique se achando não, porque se fosse necessário, eu só ia pedir uma legião de anjo aqui e acabava com todo mundo, acabava com tudo. A questão é que hoje nós estamos no vale de uma decisão. Nós precisamos decidir sobre quem nós vamos soltar dentro de nós. Precisamos saber se nós vamos decidir, nós temos uma atitude de mudança. Tem pessoa que não quer mudar, ela diz assim, olha, eu sou assim há 30 anos, eu sou assim há 40 anos, sei lá, você tem 50 anos, você fala, sou assim há 50, quem sabe tem alguém aqui com mais de 50, e vai falar, sei lá, sou há 70 anos assim, e não mudo. E não mudo. Mas o Senhor está dizendo, se ouvires e obedecer a minha voz, se creres no meu nome, serás salvo. Se me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai. Se nós precisamos tomar decisões, e se teve uma coisa que Pôncio Pilatos não fez, o maior erro de Pôncio Pilatos foi não decidir. Queridos, quem é que decide as coisas na sua vida? É tua família? Quem decide as coisas na sua vida? É as pessoas onde você trabalha? É os seus amigos? Ou até mesmo pessoas da igreja? Tem pessoa que não tem coragem de dar um glória a Deus, porque está preocupado com a pessoa do lado vai pensar. Tem pessoa que não tem coragem de levantar a mão, adorar a Deus, porque está toda preocupada que as pessoas vão achar da etiqueta dela. Não estou falando dessa etiqueta aqui não, estou falando da postura. Meu irmão, nós somos servos, somos escravos, somos todos iguais. Perante Deus nós somos todos iguais, não tem melhor aqui, não tem pior, tudo igual. Tudo igual, somos todos escravos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós somos seus escravos. Só que nós somos escravos da orelha furada, porque Ele nos dá a escolha de ir embora. Ele nos dá a escolha. Ele diz assim, se você quiser, esse é o ano aceitável do Senhor, você está livre, faça o que você quiser, eu comprei você, eu resgatei você, mas você não é obrigado a me servir. Se você quiser, sai livre, toma o teu rumo. Mas nós somos escravos da orelha furada, porque o escravo da orelha furada era aquele que quando o Senhor falava assim, olha, é o ano do jubileu, eu tenho que liberar você, você está livre? Aí o escravo falava assim, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar. Só que tinha um costume, você vai ficar? Ok, só que então você tem que furar a orelha. Porque quando as pessoas forem olhar para a sua orelha e ver, aquele é um escravo da orelha furada, sabe o que vão falar? É um escravo que decidiu ser escravo para sempre. E eu decidi ser escravo para sempre de Jesus. E você? Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Você decide nessa noite deixar esse Jesus livre, deixar Jesus manifestar-se sobre a sua vida? Ou você prefere deixar Barrabás ainda governando coisas da sua vida? O que você prefere? Eu quero que você se coloque em pé agora e pegue a sua Bíblia, porque eu quero ler só mais 2 versículos com você. Abra comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Recalabachori me canta lamanai. Hebreus 11. Cadê o ministério de louvor? Pode vir para cá já. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, pode. Você está numa unção de louvor antigo. Escolhe um louvor antigo. Tá bom? Eu gosto. Eu amo. Aleluia. Queridos, Hebreus capítulo 11, que achou, diga amém. Olha o versículo 24. Diz assim, Hebreus 11, 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque o que? Contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Diga assim: eu quero ver aquele que é invisível. Diga, mas para eu ver aquele que é invisível, eu preciso recusar ser chamado filho deste mundo. Diga, eu preciso abandonar este mundo e permanecer firme com Jesus. A Bíblia diz que Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Querido, talvez para muitos aquilo era uma questão de orgulho, porque o Egito era a maior potência mundial da época. Era a maior potência mundial. Você chegar e falar assim: olha, este aqui é o filho da filha do Faraó. Você está querendo dizer, esse aqui é o príncipe, tome cuidado. Mas a Bíblia diz que ele olhou e falou assim: ó, eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz aqui que ele considerou, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no vale da decisão e nós vamos ter que decidir se nós queremos ou não abrir mão do pecado, do prazer do pecado, que é um prazer transitório, é rápido, ele tem data de validade, ou se nós vamos preferir sofrer com Cristo, para que nós possamos então olhar e contemplar o galardão que Deus tem para nós. Nós só teremos galardões, Deus só considerará nós se nós escolhermos Jesus como Senhor e Rei da nossa vida. Não seja como Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era alguém que não considerava Jesus como rei. Jesus era muito simpático para Pôncio Pilatos, mas não era rei de Pôncio Pilatos. Jesus não pode ser simpático aos teus olhos. Jesus não pode ser simpático aos olhos desta comunidade. Jesus tem que ser rei desta comunidade. Ele tem que ser Senhor sobre essa comunidade. E para finalizar, Mateus capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, essa é boa, hein? Mateus 16.
A Bíblia diz assim, ó, versículo 13, a Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Jesus olha e quer um relatório dos discípulos. Discípulos, vem aqui, quem está dizendo aí as multidões que eu sou? Jesus queria ver o nível de revelação que eles tinham a respeito de Jesus. Quem diz que eu sou? Sabe o que a multidão diz? Ô Senhor, estão achando que tu é Elias, outro que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Querido, precisava de mais fé para acreditar nisso do que qualquer outra coisa. Jesus diz: tá bom, esquece, tá bom. E vocês, quem diz que eu sou? Quem eu sou para vocês? Ô meu irmão, Simão olha e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que veio para nos salvar, tu és aquele que veio para nos libertar. Ou seja, tu és o nosso Rei, o Salvador, tu és o Verbo vivo encarnado, Senhor. Tu és o Filho de Deus que desceu e nos libertou. Tu és aquele que vai exercer senhorio sobre as nossas vidas, e aquele que nós entendemos, e por isso abandonamos as redes, abandonamos tudo, abandonamos a nossa família, para te seguir, Jesus, para te seguir. Eu não vou soltar Barrabás, eu vou seguir a Jesus, o Filho do Deus vivo, como meu Rei, o meu Senhor e o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é Rei? Então deixa Ele exercer o senhorio dEle sobre a sua vida. Deixa Ele exercer o senhorio dEle sobre a sua vida.